presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse agora há pouco que não vai deixar ninguém atravessar o bloqueio naval à Venezuela. A gente vai a Nova York conversar com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Priscila, Trump disse isso agora há pouco. O que exatamente quis dizer o presidente, se é que deu para entender? Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump falou com jornalistas rapidamente ao deixar o Air Force One e ele falou mais uma vez sobre a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Ele disse que não vai deixar passar ninguém que não deva passar e ele falou que a Venezuela levou todos os direitos de energia dos Estados Unidos, todo o nosso petróleo há muito tempo e nós queremos que seja devolvido. E ele falou que isso aconteceu porque havia um presidente americano que permitiu que isso acontecesse e essa é uma narrativa de Donald Trump que remete ao período de nacionalização do petróleo da Venezuela na década de 80, depois que, inclusive, algumas empresas, como a ExxonMobil e outras empresas, alegaram, por exemplo, quebra de contratos, quebra de ativos, mas essa é uma leitura que não é necessariamente reconhecida pelo direito internacional. E é por isso que, inclusive, Nicolás Maduro apelou para a ONU e conversou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para falar sobre essa situação depois desse bloqueio total que foi anunciado pelos Estados Unidos nessa terça-feira. Nessa conversa, Maduro disse que Donald Trump, segundo Maduro, o presidente dos Estados Unidos, afirmou de forma inaceitável que o petróleo, os recursos naturais e o território da Venezuela pertencem a ele, portanto, rechaçando essas falas de Donald Trump. E ele também falou sobre o impacto que essas ameaças dos Estados Unidos podem ter sobre a paz regional. E também Antônio Guterres respondeu por meio de um porta-voz dizendo que conversou com Nicolás Maduro também e pediu para que tanto Estados Unidos quanto Venezuela reduzam as tensões e respeitem o direito internacional. Mais cedo também, o porta-voz da ONU disse a jornalistas que Guterres está focado em evitar qualquer nova escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela e também falou que ele acredita que qualquer divergência deve ser resolvida por meios pacíficos. Ele foi questionado, esse porta-voz da ONU, sobre essas alegações de Donald Trump, também sobre o bloqueio imposto pelos Estados Unidos e ele falou que a ONU está analisando quais são as leis aplicáveis nesse momento e estudando essa situação. Lembrando, Thaís, que a ONU, que os Estados Unidos impuseram esse bloqueio total nessa terça-feira e esse bloqueio ele não se estende à Chevron, que é a petroleira americana que tem uma licença para explorar e negociar o petróleo venezuelano desde 2022, depois que o governo de Joe Biden emitiu essa licença para tentar reduzir os preços de energia. Donald Trump chegou a questionar essa licença, revogar essa licença, mas depois voltou atrás e hoje a Chevron continua permitida a operar e fazer negócios com a Venezuela, mas com algumas restrições que foram impostas agora no governo de Donald Trump. Esse bloqueio é feito contra navios que, segundo os Estados Unidos, carregam petróleo sancionado e praticamente o que esse bloqueio faz é permitir que apenas a Chevron possa receber o petróleo venezuelano com o objetivo dos Estados Unidos de praticamente estrangular economicamente a Venezuela. E só uma última informação, Thaís, também há uma expectativa para um pronunciamento de Donald Trump hoje à noite, às 9 da noite aqui do horário local, às 11 da noite aí do horário de Brasília, com alguns rumores de fontes que conversaram com alguns jornais aqui dos Estados Unidos de que Donald Trump poderia mencionar, inclusive, uma declaração de guerra à Venezuela nesse discurso de hoje que vai ser visto com muita atenção por aqui, Thaís. Ótimo, Priscila, você lembrar desse pronunciamento, a gente aqui, claro, vai estar acompanhando na CNN Brasil. Obrigada, Priscila, boa noite para você.